Uma coisa que a Bíblia vai nos ensinar aqui nesse texto, e eu queria fazer algo para destacar os irmãos, como a ideia central que eu gostaria de destacar hoje é a seguinte: o nosso amor por Deus é condicional, mas o amor de Deus por nós é incondicional. Vou repetir mais uma vez. O nosso amor por Deus é condicional, mas o amor de Deus por nós é incondicional. E esse texto é maravilhoso, tem tantas lições que no tempo que a gente tem aqui não dá para esgotar. Então eu queria pegar essa fatia desse ensino para estimular o nosso coração, principalmente nos dias que a gente vive. Parece que a gente vive dias que, se Deus não fizer as coisas como a gente está pedindo, Ele não nos ama incondicionalmente. Ele só ama se Deus responder às nossas orações do jeito que está ali. E é muito interessante, né, o momento que a gente vive, né, talvez aquele pedido de oração, Senhor, que eu não pegue Covid. Aí vai e pega. Aí, então Deus não me ama, porque se Deus me amasse, Ele me protegeria de pegar Covid. Mas a gente não tem essa promessa de Deus na Bíblia. Eu gostei muito de uma frase que eu vi de um amigo pastor, Alexandre Mendes, que ele falando assim, o Sacha, né, que foi pastor da nossa igreja, ele falou assim, a gente tem que trazer a esperança que a palavra de Deus dá, não a esperança que a gente quer dar para as pessoas. Então a gente ora e, por exemplo, se eu falo lá, olha, eu quero encorajar vocês, vou te dar esperança, Deus vai curar essa pessoa. Isso não é esperança, isso é otimismo, isso é pensamento positivo, né? Porque a esperança que nós temos é aquela que está baseada na palavra. Então, hoje mesmo, né, faleceu a irmã da irmã Conceição, a Eulina. Né? Imagina se eu chegasse para ela e falasse assim: não, irmã Conceição, fica firme, Deus vai curar a irmã Eulina, ela vai sair dessa. E aí Deus recolhe. E aí, Deus nunca prometeu isso, mas Deus prometeu que ainda que alguém morra crendo nele, esse viverá. Isso é verdadeira esperança. Essa é a esperança que Deus prometeu. Então, a gente não pode dar esperança que as pessoas querem ter. E esse texto é um texto que nos traz muita esperança. E traz mais esperança, sabe por quê? Porque ele mostra que a gente a- a- na minha terra chamava nó cego. Já ouviram essa expressão, nó cego? Né? Pois é. Eu nem sei como é que é um nó cego, né? Mas já ouvi essa expressão, né? O que é um nó cego? Não sei. Não Por tem quê? exato. Porque não dá para dizer. Porque esse texto vai falar assim, olha, nós amamos a Deus enquanto Deus der tudo que a gente quer. Ele não vai falar nessas palavras, mas é quase isso. Porque se você olhar, olha o que Jesus fala no versículo 15, depois no versículo 21, depois no versículo 23 e 24. Vou ler para vocês. Versículo 15 primeiro. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. Pula para o 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Versículos 23 e 24. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então, por que a gente é nó cego? A gente ama a Deus enquanto Deus faz aquilo que a gente quer. Vocês sabem como é filho, né? Quem, né, já criou filho sabe, né? Então, Agora neto. Agora só agora tá neto. vendo os filhos padecerem com os filhos deles, né? É. Então, quando o filho quer uma coisa pra gente, mas trata bem a gente,
faz, é aquela coisa maravilhosa, né? Você pede para ele ir andar 10 quilômetros para pegar seu chinelo, ele vai, ela vai, e aí, então eu posso? Aí você fala, não. Ele anda os 10 quilômetros de volta lá para devolver o chinelo, né? Quase isso. Né? Mas, gente, isso aqui é o nosso coração. E Jesus está falando assim: o nosso amor é condicional. E a gente demonstra que a gente ama a Deus quando a gente obedece os mandamentos dele e guarda as palavras dele. Não tem outro jeito para a gente demonstrar amor por Deus que não a obediência. Dá licencinha. Sim, Alonso. A gente não prova que ama a Deus de braço levantado, cantando ali no louvor, fazendo tudo. Não. A gente mostra que a gente ama a Deus no dia a dia, quando a gente obedece a palavra dele. Aqui a palavra guardar os mandamentos é a ideia de obediência. Né? Não é simplesmente de colocar na cabeça, colocar na mente. Não. Ele está falando, olha, acho que tem até se não me engano, a NVI, ela fala isso. Aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Não tenho muita certeza que eu não vi, mas essa é a ideia. Então, o amor nosso é condicional. Né? Quando a gente acha que o mandamento de Deus é muito pesado, a gente fala, Deus, tá difícil amar o Senhor nessa área aí, hein? Pula essa, passa para a próxima aí. Né? Mas o que Deus está dizendo para a gente, você quer mostrar que você ama Deus? Faz uma coisa simples. Obedece os seus mandamentos. Vivam a vida de obediência. Por outro lado, o amor de Deus ele é incondicional. E aqui Jesus ele vai falar claramente. Né? Tem um momento que fala assim, né? Se alguém, versículo 23, né? Se alguém me ama, guardará minha palavra, e o Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Parece que é condicional, mas não é. No contexto inteiro daquilo que Deus já prometeu aqui, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, mostra esse mandamento incondicional. Vamos dar uma olhada nisso? Como é que Deus ama incondicionalmente a gente? Né? Versículo 16. O texto diz assim: E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Aqui Jesus já sabia que em algumas horas depois aquela turma ia dar no pé, deixar ele sozinho na cruz, e Pedro ia negá-lo, ia acontecer tudo. Mas aqui ele já promete, ele fala: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador. Está falando da pessoa do Espírito Santo. O consolador, ou a ideia daquele companheiro que fica ao lado ali em todos os momentos da nossa vida. E essa promessa foi incondicional. Jesus falou: ó, se vocês ficarem ali na hora que eu for preso, se eu for, né, na hora que eu for levado para a cruz, na hora que eu for martirizado, se vocês fizerem isso, eu vou mandar um consolador para vocês, por causa da fidelidade de vocês. Jesus não falou isso. Ele promete o consolador, dizendo incondicionalmente: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. Aqui ele abre, porque ele vai falar muito sobre o Consolador, né? E tem verdades preciosas desse Consolador maravilhoso que hoje é aquele que consola a gente. Eu liguei para a irmã Conceição, orei com ela, falei: olha, eu não tenho palavras para consolar a senhora. Ela estava chorando ainda, né? Está sofrendo muito pela perda da irmã, uma irmã muito companheira, apesar da distância. O que eu falei para ela é somente a palavra e a presença do Espírito Santo é que vão consolar a irmã. E a minha oração é parte desse processo de Deus na vida. Estou aqui para encorajar a irmã como corpo de Cristo. Nós estamos orando pela irmã. Porém, eu sei que as minhas palavras não são suficientes para consolar. Quem é que vai ser suficiente nesse momento? É esse Consolador.
que vai estar ao lado dela. E aí, como o texto do 16 fala, a fim de que estejam com vocês para sempre. Não é até vocês obedecerem, não é até vocês guardarem os meus mandamentos, não é até vocês serem fiéis. É um Consolador que vem para sempre. O versículo 17, ele fala, no finalzinho, fala assim: vocês o conhecem. Mas como? Porque a Bíblia fala, né? Conhecendo o Pai, conhece o Filho, conhecendo o Filho, conhece o Espírito. E aí, Jesus ele fala algo interessante, porque ele habita com vocês e estará em vocês. Presta atenção aqui que é muito importante o que Jesus está falando. Lembra? Os discípulos eles estão vivendo antes da cruz. E antes da cruz, o Espírito Santo ele vinha, capacitava as pessoas para uma tarefa, depois ele voltava para o céu. Não é voltava para o céu o quê? Ele é onipresente também, né? Mas ele habitava aquela pessoa, capacitava aquela pessoa, depois ela podia sair daquela pessoa. Os juízes, aconteceu isso com eles. Os reis de Israel, os profetas, o Espírito Santo não morava neles permanentemente. O Espírito Santo vinha, capacitava para a tarefa e falava: opa, agora essa pessoa não precisa agora do meu poder. Aí, por isso que estará com vocês, a ideia, né? Está ali do lado. Mas, a partir da cruz, e aí o livro de Atos, capítulo 2, o Espírito Santo, ele muda a sua maneira de trabalhar. Ele vai estar em vocês. Então, a partir desse momento, toda pessoa que aceita Cristo como seu Salvador, né, a partir da cruz de Cristo, né, todas as pessoas que têm Jesus como Salvador, naquele momento em que se converte, o Espírito Santo vem habitar nele. Isso é tão importante que lá no livro de Romanos, capítulo 8, fala que aquele que não tem o Espírito não é filho de Deus. Então, o Espírito Santo ele vem habitar em nós no momento que a gente aceita Cristo como nosso Salvador. E é isso que Jesus está falando. Está prometendo, independente da fidelidade dos discípulos, dizendo: olha, vai mudar. A partir quando Deus enviar o seu Espírito, ele vai morar em vocês. Vocês vão ser um templo. Você já pensou a importância disso nesses dias? Imagina que se o templo de Deus fosse o prédio da igreja. Coitado do templo de Deus. Estaria fechado. Mas o templo de Deus somos nós. Ou seja, o templo de Deus está aberto para o mundo. Através das nossas vidas. E aí o templo de Deus hoje, né, pode, no caso de vocês, são um grupo de risco, né? Talvez, eu não posso sair para o mundo. Mas o templo de Deus pode ligar, pode mandar uma mensagem no WhatsApp, pode postar uma coisa edificante lá no seu Facebook, porque o templo de Deus está vivo e pode trabalhar. É isso que Jesus ele mostra para a gente como esse amor incondicional. Olha, eu vou habitar vocês. Agora, imagina, eu sei que tem alguns aqui que foram do movimento pentecostal que acredita que o Espírito Santo ele vem e sai, vem e sai. Então a ideia é, quando você está santo, você está bem, ele vem, ele está lá. Aí pecou, ele sai. Mas a Bíblia não fala sobre isso. Fala que estará para sempre. E depois fala estará em vocês. Como é que o Espírito Santo vai me ajudar no momento que eu fui infiel a Deus e não guardei o seu mandamento? Se ele está fora de mim, se ele saiu na hora da necessidade, eu estou perdido. Imagina ali, você tem um amigo fiel e aí você tem uma dívida. E aí você acha que aquele amigo fiel, ele fala: você pode me emprestar aí R$ 1 milhão? Fala: pai, não tem.
Mesmo tendo, ele fala, não tenho. Aquele amigo fiel acabou. Então, o Espírito Santo, ele fica na hora que a gente é infiel para falar assim, tá vendo, ó, eu tô aqui dentro de você e você tá pecando. Você está fazendo uma coisa errada. Eu estou clamando para que você se arrependa, volte para o caminho e obedeça a palavra de Deus. Então o Espírito Santo ele nos consola na hora que a gente precisa de consolo, mas ele nos exorta na hora que a gente precisa voltar ao caminho que nós desobedecemos. Então por isso que ele não pode sair de dentro de nós. Ele tem que ficar aqui para nos ajudar a uma vida fiel a Deus e uma vida de consolo na hora das dificuldades. Então, essa diferenciação, né? Antes da cruz, ele estará com vocês. Na hora que você precisa e ele precisa, então capacitando. Depois da cruz, ele estará em vocês. Ou seja, quando a Bíblia fala que nós somos um templo, é porque o Espírito Santo veio habitar em nós quando nós nos convertemos. Né? E aqui é muito interessante que ele retorna esse tempo, essa ideia de sermos um templo, no versículos 23 e 24, né? Ele fala assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, aqui também tem a ideia de que o Espírito Santo, ele vem, essa é a bênção, né? Ele vem fazer morada em nós para nos capacitar a obedecer a Deus. Ou seja, quem pode me ajudar a amar a Deus? O Espírito Santo. Porque ele veio para exatamente, né, habitar em mim, morar em mim, né, e aí me capacitar para fazer com que eu seja obediente à palavra dele. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. E as palavras que vocês estão ouvindo não é minha. E a palavra, né? Mas do Pai que me enviou. Então, quem me capacita a obedecer a palavra de Deus? O Espírito Santo. Ele vai continuar dizendo, hoje, eu vou parar aqui no versículo 24, né? Mas a ideia continua falando muitas verdades importantes sobre o Espírito Santo. E a gente tem que lembrar disso. Como é que eu provo que eu amo a Deus? Obedecendo a Ele. Quando eu desobedeço, eu não provo que eu obedeço a Ele. Como é que eu posso obedecer a Deus? Na capacitação do Espírito Santo que habita em mim. E como é que Deus prova para mim que me ama incondicionalmente? Quando Ele me dá o Espírito Santo dele e diz que Ele vai morar em mim e não tem nada que tire esse Espírito de mim. Nem o meu pecado, nem a minha desobediência, nem a minha falta de amor. Porque é esse Espírito que vai me capacitar a obedecer a palavra de Cristo, que é a palavra de Deus. Então, gente, lembremos disso. É o Espírito que vai me capacitar a amar a Deus incondicionalmente. Na hora que Ele responde às minhas orações, eu amo a Deus. Na hora que Ele diz não para as minhas orações, o Espírito Santo vai me ajudar a crer e confiar em Deus